Bom dia. Estamos iniciando a live do último capítulo de João, Evangelho de João, obviamente. Não vou nem escrever no chat para não atrasar mais. Então, fica o bom dia no ar aí. Bom dia, Miriam. Bom dia, Elizabeth. E quem mais já estiver aí? E quem entrar depois também. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um. Amém, Elizabeth. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, demos início à leitura do último capítulo do Evangelho de João. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe.
E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Fazer um breve comentário sobre os versículos que acabamos de ler, sobre alguns, logicamente. Não temos o tempo para demorar muito, mas aqui chama bastante atenção, e é um texto muito edificante para nós, porque podemos considerar que os discípulos estavam ainda atônitos, apesar de que o Senhor Jesus já tinha se manifestado 2 vezes para eles, como lemos aqui no texto. Eles ainda estavam atônitos, ainda se acostumando com a nova situação, porque Jesus estava todos os dias com eles anteriormente, e depois da cruz, depois da morte de Jesus, eles estavam ainda sem saber o que fazer. Tanto é que Pedro diz:
Ele não sabia o que fazer. Ele queria, precisamos fazer alguma coisa, precisamos cuidar da nossa vida, precisamos cuidar do nosso sustento. E, de fato, porque a nossa vida é assim. Eu lembro seguidamente da história de Saul. Saul, no começo da sua vida, ele foi um chamado por Deus, pelo profeta Samuel, que Deus usou, que foi seu contemporâneo e orientador. E pena que Saul não obedeceu o que Samuel falava da parte do Senhor. E eu lembro que quando, no começo, Saul, totalmente inexperiente ainda nas coisas de Deus, mas Deus estava com ele. E Deus falou assim para ele, o profeta, logicamente, pela boca do profeta. Deus falou com ele certas orientações, algumas orientações. Vai por esse caminho, você vai encontrar tais pessoas, elas vão te dar isso, te dar aquilo, depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deu algumas orientações para Saul, porque ele estava começando um caminho novo, porque ele estava sendo designado rei de Israel. Aliás, o primeiro rei que Israel teve. Uma honra muito grande. Mas tudo isto não teve um final feliz para Saul, por quê? Ele não obedeceu, não obedecia, ele tinha propósitos no seu coração que o levavam a desobedecer. Uma soberba que acabou destruindo a vida dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Saul, no começo, Deus falou, Deus deu ordens para fazer isso, isso e aquilo. E aí, e depois disso, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus será contigo. Assim é a nossa vida. Aqui os discípulos estavam ainda atordoados com a morte do Senhor e eles estavam sem saber o que fazer. Mas se cumpria também essa palavra. Faze o que a ocasião te pedir, que Deus está contigo. Jesus disse quando lá nas suas últimas palavras em Mateus, últimos versículos de Mateus, ele fala que todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E depois pregar o evangelho a toda criatura. E ele termina, o texto é maior, mas ele termina dizendo: e eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. A ideia de pescar foi de Pedro. Os outros discípulos, alguns discípulos, também foram com ele. Os outros discípulos nem sabemos onde estavam. Mas Jesus estava com eles. Tanto é, se você é de Jesus, se nós somos de Jesus, você pode ir para cá ou ir para lá. Jesus está junto com você. Jesus foi lá, né, apareceu lá, ele estava junto com eles. Jesus já estava glorificado. Todo o poder já lhe havia sido dado nos céus e na terra. E Jesus estava com eles. E apareceu a eles. E Jesus mostrou que ele está preocupado com o sustento dos seus filhos. Jesus mostrou que ele se preocupa com tudo.
Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida passa a ser uma vida de milagres. Creia nisto. O tempo todo. O tempo todo. Porque ele não te abandona. E Jesus disse para os discípulos, quando ele mandou os discípulos sair a pregar, isso, acho que está em 2 evangelhos, diz assim, ele fala assim: quando vos mandei a pregar, porventura vos faltou alguma coisa? E a resposta dos discípulos: não, Senhor, nada nos faltou. Jesus estava com eles e cuidando. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Um detalhe aqui ainda para comentar, que os discípulos, novamente, né, essa constante, que os discípulos, depois da ressurreição, você pode ver que fala muitas vezes, depois da ressurreição, no versículo 4, todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Eles tinham passado a noite inteira pescando e nada conseguiram. Demorou um pouco, mas Jesus se manifestou. Ao clarear da madrugada, no versículo 4, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Ele já estava glorificado. Ele se manifestava de uma forma diferente. E aí ele, da areia da praia, o barco estava a 200 côvados aproximadamente. 200 côvados significa aproximadamente 100 metros. Talvez um pouco menos de 100 metros. E ele mandou: lançai a rede à direita do barco. Estava na dúvida se era Jesus. Quem era? Quem é? Quem é esse aí? Quem é esse? Assim como nas outras vezes também. Maria Madalena no sepulcro, os discípulos de Maús, quando ele apareceu no meio deles em Jerusalém, não reconheceram que era Jesus. Ele já estava com o corpo glorificado. E João foi o primeiro a reconhecer a Jesus. Ele falou: é o Senhor. Nós também, às vezes, estamos aí andando, fazendo as coisas, fazendo o que a ocasião nos pede, e de repente nós oramos, quando estamos numa dificuldade, e aqui eles estavam buscando o seu sustento. Eles eram pescadores antes de terem seguido a Jesus para a obra. E eles estavam numa dificuldade. Tentaram pescar a noite inteira e nada conseguiram. Jesus deixou eles passar uma dificuldade. Passar a noite pescando, tentando pescar, mas para que Jesus? Porque era o momento, era o que se apresentava, era o que Jesus queria mostrar, a sua presença, a sua participação e os seus milagres. É o Senhor. João reconheceu. Os discípulos de Emaús, quando Jesus pegou o pão e deu graças a Deus pelo pão, eles reconheceram que era o Senhor, pela sua maneira de conduzir as coisas. Mas lá naquele caso, quando eles reconheceram que era o Senhor, ele sumiu.
E aqui Jesus se manifestou a eles. Lançai a rede para a direita do barco. Quem é este? João. É o Senhor. E aí, todos eles, atônitos, imaginaram, deve ser o Senhor mesmo. Quem nos falaria com essa autoridade? E aí lançaram a rede e pescaram milagrosamente 153 peixes numa rede só, numa lançada de rede. Milagre. Milagre, claro. A noite inteira jogando a rede, não veio nada. De repente vem um cardume gigantesco de peixes. E outro milagre, aqui diz que a rede não se rompeu, apesar de serem tantos os peixes. Então, anormal. E Jesus faz coisas anormais. E a gente, às vezes, tenta, pede ajuda para esse, para aquele, pensa, esse aqui vai me ajudar, aquele vai me ajudar. E, de repente, você lembra de orar. Se lembra de orar. E de que o Senhor está perto. E aí, quando nós oramos, de repente, nós vemos as coisas acontecendo diferente. Também nós podemos dizer, é o Senhor. E nosso dia muda, nosso momento muda, e não precisamos entrar em desespero, porque, como já disse, quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, quem tem Jesus e segue a Jesus, como até nós vimos aqui nesse texto, Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até aí, para não demorar mais. Tem vários versículos que eu marquei aqui para poder falar, mas não é o caso hoje. E vamos orar para que o nosso tempo não se exceda. Então, oremos pedindo a graça de Jesus para este dia. Senhor Deus, estamos na tua presença, dando graças ao Senhor pela tua palavra maravilhosa e que nós também podemos ter a certeza de que o Senhor está presente e que nós podemos orar, que nós podemos clamar a ti, mesmo nos momentos, como o Senhor disse, que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queremos, ó Senhor, estar firmados em ti, para que nada nos abale, nem mesmo a grande tribulação, quando se manifestar com as suas intensidades, Senhor. E nós queremos estar crendo e esperando no Senhor, porque podemos saber pela tua palavra, que não seremos colhidos de surpresa como aqueles que não têm esperança. E nós buscamos a ti, ó Deus, nessa manhã, entendemos que o Senhor está conosco, pedimos que o Senhor abençoe agora todos os irmãos em todas as partes do mundo, em todas as congregações, em todas as denominações. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem e por isso estamos aqui, ó, Pai, intercedendo em primeiro lugar pela tua igreja, aqueles que são de Jesus, e que o Senhor fortaleça nesse dia e que o Senhor fortaleça também aqueles que estão de alguma forma buscando o Senhor, clamando ao Senhor em grande tribulação, em grande necessidade, que o Senhor opere maravilhas
para salvar-se, para que haja fé no Senhor, que haja a esperança no Senhor, que invoquem o nome do Senhor para serem salvos. Buscamos a tua presença, ó Deus, pelos aflitos, tanto nesse país como no mundo. Nós vemos a destruição se avizinhando, nós vemos a destruição ampliando, nós vemos o espírito de morte já agraçando o mundo, e nós cremos em Ti que o Senhor está presente, mesmo quando as coisas determinadas do tempo do fim estiverem acontecendo. Cremos que o Senhor está presente conosco. Buscamos assim a Tua presença, ó Deus, sobre aqueles que estão nessa live, sobre aqueles que entrarão nessa live, que possam também receber da graça e da presença do Senhor, e que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, permaneçamos crendo no Senhor e nos apegando na Tua palavra, Senhor, na Tua palavra fiel e verdadeira. Santifica-nos na Tua palavra, ó Deus. Buscamos a Tua presença pela Miriam, minha esposa que está aqui do meu lado, pela Elizabeth, que também está com o seu nome inscrito aqui, as demais pessoas também, que o Senhor alcance essas pessoas, aqueles que ainda verão essa pregação, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra o entendimento para entender as Escrituras. Abençoe esse dia com suprimento, abençoe esse dia com saúde, com graça, com misericórdia, com a Tua paz. Abençoa também a mãe da Elizabeth, a dona Terezinha, que ela receba da Tua presença, do Teu Espírito, e que ela ouça a Tua voz, que ela clame ao Senhor e ouça a Tua voz, mesmo na enfermidade, que o Senhor fale com ela. Oramos também pela Dilma e sua mãe, pela Lucy e pelo seu pai, por todos aqueles que estão em grandes dificuldades, por todos aqueles que estão caminhando conosco nesse grupo de oração. Que o Senhor estenda a Tua mão para abençoar a casa da Sandra e do Paul, a casa da Vitória, a casa da Andréia, a casa do João, da Rudite, do Márcio e de tantos mais, também do José Rocha e do seu menino Andrei. Que o Senhor cure e abençoe e prepare todas as coisas, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre eles e sobre todos, mesmo aqueles que eu não citei o nome aqui, a Margarete, Senhor, todos aqueles que estão conosco, geralmente, pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém.